Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a janela de transferências. Mais uma vez vamos falar sobre o que tem acontecido nesse mercado de janeiro. Hoje para destacar uma transferência de um jogador que estava praticamente esquecido, né? Álvaro Odriozola, lateral direito do Real Madrid, que foi contratado como uma grande aposta, mas que claramente não se enquadrou muito nas ideias do Zidane. Então já andava sem prestígio, nem relacionado muitas vezes era, e acaba indo para o Bayern. E é uma mudança interessante, alguns clubes diferentes mostravam interesse no Odriozola e o Bayern contratá-lo por empréstimo acaba chamando mais atenção ainda, porque a gente está falando de uma transferência entre gigantes do futebol europeu por um lateral ainda muito promissor. E acho que é em cima disso que dá para falar um pouco mais no vídeo de hoje. Conto aí com os comentários de vocês. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu é só clicar aqui embaixo. Ativa aí o sininho da notificação também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Curta, comente e participe. Você acha que o Odriozola vai recuperar um bom futebol ou vai crescer de produção, vai virar um jogador melhor nessa passagem pela Alemanha? Eu acho que pode ser muito útil para ele. Primeiro porque, vamos voltar um pouco no tempo, né? O Odriozola jogou e surge jogando muito bem na Real Sociedad. E ele tem ali 2016, 2017, essa temporada, um salto muito considerável para começar a ganhar espaço no time e aos poucos virar uma das sensações do Campeonato Espanhol. Então virou um lateral direito que possivelmente era um dos laterais que mais condicionavam jogos, né? Ele era um jogador que, pela capacidade de acelerar buscando a linha de fundo na direita, por ser uma ameaça em profundidade, então constantemente abrindo o campo, se projetando, criando situações ofensivas, ele vira uma das principais ferramentas daquela Real Sociedad atacar. E isso chamou atenção. Naturalmente chamaria um dos grandes destaques, uma das grandes revelações do Campeonato Espanhol, jogando em seleções de base também da Espanha, depois inclusive tendo oportunidade na seleção principal. Ele é contratado pelo Real Madrid. O Real Madrid tem o Carvajal, titular absoluto da direita, e outras opções que compõem ali. O Nacho teve bons momentos em diferentes funções, agora nem está exatamente na melhor fase dele, a temporada passada já não tinha sido boa, mas o Militão chega e é um jogador que pode jogar tanto na zaga quanto na lateral, embora tenha sido contratado para ser uma opção trabalhada para a zaga, naturalmente pode ser explorado em outras funções também. Então, hoje o Real Madrid tem alguns jogadores de perfis diferentes, mas que podem compor essa linha de 4 defensiva pela direita. E o Odriozola acabou perdendo espaço, embora seja um jogador muito mais ofensivo, e aí eu acho que entram algumas questões importantes na forma de ver o jogo também. O Odriozola me parecia um lateral ideal para trabalhar, por exemplo, com o Lopetegui. O Odriozola era exatamente o lateral que é muito profundo atacando, o tempo inteiro ele vai dar opção ofensiva, vai fazer essa ultrapassagem, vai chegar à frente, vai tentar definição de jogadas a partir da ponta direita. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o Sevilla do Lopetegui. Se a gente olha para o Sevilla, a gente vê o peso dos laterais dentro dessa dinâmica ofensiva, né? Reguilón de um lado, Jesus Navas do outro. Reguilón é outro exemplo, né? Jogador que poderia até ter sido mais aproveitado no Real Madrid, faz ótima temporada dentro do Sevilla. Mas o Odriozola encaixaria perfeitamente dentro dessa ideia de jogo. Claro que o Sevilla já está bem servido com Jesus Navas na lateral, mas o Odriozola é esse perfil de lateral. Com o Zidane, a gente já enxerga outras ideias e outras expectativas e cobranças em relação a quem faz, a quem desempenha a função da lateral direita. Então o Carvajal é um lateral mais equilibrado. Ele tem eventuais chegadas à frente, mas naturalmente o lado que tende a ter melhor saída de bola é com o Marcelo pelo outro lado, quando é o Marcelo titular. Pela direita, o Carvajal é um jogador mais equilibrado defensivamente. E ele foi um jogador que cresceu muito ao longo da carreira na antecipação, na recomposição, então a velocidade com que ele se apresenta e volta para fechar a linha de marcação também. Isso tudo ele ganhou com o tempo, porque o Carvajal dos tempos de Real Madrid Castilha era um jogador que tinha dificuldades para marcar e era muito melhor atacando o tempo inteiro, se projetando o tempo inteiro. A ida dele para a Alemanha, inclusive, acabou sendo muito benéfica nesse processo de evolução de jogador mesmo, de construção de um jogador desde a base, chegando a uma liga mais competitiva. O período dele no Bayer Leverkusen foi extremamente importante para isso e depois ele virou um lateral titular do Real Madrid já há muitos anos. O Odriozola não tem esse mesmo perfil, então sendo um jogador que precisa ou que tende a funcionar melhor, sendo acionado para explorar o corredor e para chegar à frente, ele pode virar uma arma interessante no Bayern, porque ele vira um jogador de característica diferente da que
o Bayern tem nas mãos hoje. Se a gente olha para a atual temporada, o Bayern deixou de contar com o Kimmich na lateral para usar o alemão como meio-campista. Na seleção da Alemanha isso já tem acontecido também, então o Kimmich volta à função de origem dele, que é o meio. Embora fosse um dos melhores laterais pela direita do futebol mundial nos últimos anos, ele é um jogador que tem como origem o meio-campo. E funciona muito bem ditando ritmo, distribuindo. É um jogador extremamente de qualidade, né? De muita capacidade para controlar jogos por dentro. E nessa temporada a gente está vendo essa, eu diria, consolidação dele nessa posição, porque é uma mudança relevante. Na lateral direita, quem tem jogado no Bayern é o Pavard, campeão do mundo com a França, e que é um jogador que também te oferece algumas alternativas táticas, até por poder jogar como zagueiro. Então ele pode ser um lateral que fica mais como base numa saída de bola, ele pode ser um próprio zagueiro pela direita, ele pode ser um lateral que sabe se projetar e pode atacar por dentro, deixando o corredor para o ponta. Agora, se o Bayern quiser ter, em termos de repertório, um lateral ofensivo que explore o lado de chegada ao fundo, o Odriozola passa daí só ao Bayern. Então, em termos de repertório coletivo e profundidade de elenco, acho que é uma contratação boa, positiva, interessante. E mais do que isso, se o Odriozola não fazia parte dos planos do Zidane para esse momento, não significa que ele não seja um jogador bom ou que ele tenha deixado de ter potencial. Talvez a mudança de áreas seja para ele um recomeço e uma possibilidade para mostrar em outros lugares, em outros gramados, a qualidade que já fez dele uma das sensações do Campeonato Espanhol há pouco tempo, há poucos anos. Então é uma contratação, é uma transferência que eu tenho muita curiosidade para olhar, porque o Odriozola segue sendo um lateral jovem e com muita capacidade ofensiva, e que pode encaixar em determinadas formas de jogar. E isso vai depender sempre do modelo de jogo, de quais são os mecanismos coletivos, de como cada técnico enxerga nas prioridades, na distribuição das peças em campo, nas funções específicas de quem desempenha cada faixa do campo. Então o Odriozola hoje claramente não era o lateral para jogar no Real Madrid do Zidane. Não significa que amanhã ele não possa ser, não significa que em outro clube ele não possa ser. Então é uma transferência que eu acho válida para observar. Vamos ver se ele aproveita a chance, se ele cresce, se ele recupera a confiança e se volta a ser o lateral que empolgou em determinados momentos. Claro, um lateral que tem as suas deficiências. Deficiências defensivas é algo que ele precisa corrigir e até na definição de muitos dos lances que ele cria a partir da ponta. Agora, essa capacidade para explorar todo o corredor e chegar à frente, abrir o campo, em outras dinâmicas de jogo, eu acho que ela pode ser muito útil. E não são muitos os laterais, principalmente pela direita hoje no futebol mundial, que tem esse perfil e que podem, numa era em que a gente vê tantos times explorando pelo menos um dos laterais como a peça que vai abrir o campo e atacar o corredor, são poucos os laterais que oferecem essa chegada com facilidade, com frequência pelo lado quanto o Odriozola. É claro que ele vai precisar ser um jogador mais completo para voltar a ser aproveitado pelo Real Madrid, mas no Bayern, em outro contexto, pode ser uma oportunidade legal. Enfim, quero ver aí os comentários, quero ler os comentários de vocês aqui embaixo. Comentem, se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo que é sempre importante também. Estamos aí rumo aos 100 mil inscritos no canal, né? Chegando já aos 90 mil. Só tenho a agradecer a todo mundo. Um abraço a todos e até a próxima.